Olá, saudações filosóficas, muito boa tarde a todos. Sou o Jefferson, esse é o canal Filosofia Espírita. Hoje, dia 9 de julho de 2024, vamos dar prosseguimento aos nossos estudos da obra Curso que é o Espiritismo, da FESP. Temos aí já uma sequência na playlist de 3 aulas, né? Vamos para a 4ª aula hoje. Vamos apenas relembrar o que já estudamos até o momento. Nós começamos com a primeira aula, o surgimento do Espiritismo. Depois passamos à segunda aula, parte A, Deus e as 3 revelações. A parte B, o maior mandamento. Depois, a terceira aula, parte A, foi o Evangelho no Lar. E a parte B, que foi o último vídeo, o valor da prece. Então hoje, 4ª aula, parte A, nós vamos estudar o espírito e a matéria. Lembrando que o canal Filosofia Espírita, inaugurado aí recentemente, neste ano ainda de 2024, né, se propôs aí no início dos estudos a abordar 2 obras. Curso que é o Espiritismo, que é essa que nós vamos fazer hoje. Estamos estudando a série André Luiz. Estamos no nosso lar. Todos os vídeos aí no canal, né, organizado nas playlists. Antes de iniciarmos, tomar meu café, que não pode faltar em nossos estudos. Vamos lá. 4ª aula, parte A. Espírito e matéria. Vamos estudar esse tema agora. Só arrumar aqui. A gente prosseguir. Desde a antiguidade, quando o homem começou a formar a base de seu conhecimento, uma das coisas que mais o fascina é saber o princípio das coisas. Assim foi, por exemplo, com os primeiros filósofos gregos, como Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Demócrito de Abdera, entre outros. Eles procuravam saber como as coisas eram formadas e cada um deu a sua explicação, limitada à sua época, ao entendimento das pessoas e à inexistência de uma ciência organizada. Vamos lá abordar esse parágrafo. Então, desde a antiguidade, faz parte até dos estudos da filosofia antiga, né? Eu costumo abordar bastante nas aulas de filosofia esse tema, né? Que é o aparecimento aí da filosofia, né? Com os pré-socráticos, Tales de Mileto, 6 antes de Cristo. Então, quando o homem começou a formar o seu conhecimento, né? Desenvolver o pensamento racional lá na Grécia, uma das coisas que mais chamou a atenção, né? Foi aí o princípio das coisas. Os gregos buscavam achar aí a arqué, né? Que é a matéria-prima primordial, o elemento primordial, né? E aqui são citados alguns desses pré-socráticos. O Tales de Mileto, né? Que dizia que a água era o princípio elementar. O Heráclito de Éfeso, que dizia que era o fogo. Não o fogo, né? Material, né? Um fogo imaterial. Vamos dizer assim, ele tinha uma concepção, né, de um fogo, não esse do isqueiro, por exemplo, que nós acendemos, ou da fogueira, mas algo mais abstrato. Se bem que esse imaterial dele não era bem definido, né? O que seria imaterial na época, né? Porque na época, para eles, para aquela civilização, a matéria era tudo que chocava, né? Que afetava aí os sentidos. Hoje a gente sabe, pelo desenvolvimento da física, que não é bem assim, né? Até vamos desenvolver um pouco mais para frente, que a matéria é energia também, né? Em estado mais sutil. E o Demócrito de Abdera, né? Que dizia que era o átomo, que começou aí a dar um desenvolvimento para os conhecimentos da química. Fora esses, tinham tantos outros, né? Anaxágoras, Anaximenes, Parmênides, né? Leucipo. Eles procuravam saber como as coisas eram formadas. Cada um deu a sua explicação, já detalhei aqui alguns deles, né? Cada um achava que era um
uma substância, tudo isso dentro da época deles, né? Ao entendimento das pessoas que o cercavam, e por não existir uma ciência organizada, existia, contudo, uma ciência teórica, né? Que é sinônimo de filosofia. Então, essa busca, né, pelo conhecimento aí com os pré-socráticos, que desenvolveram aí uma espécie de cosmologia, que era uma explicação mais racional, né, da formação do cosmos, se distinguindo aí de Homero, Hesíodo, né, que davam explicações cosmogônicas para as coisas, começou o avanço aí para penetrar no entendimento do espírito e da matéria. Os espíritos revelaram que ao homem não é dado conhecer todas as coisas aqui na Terra. Isso está em O Livro dos Espíritos, o livro 1, pergunta 17. Falta-nos desenvolver faculdades que ainda desconhecemos, assim como a condição moral necessária. Os nossos sentidos, da mesma forma, permitem-nos apenas o conhecimento do mundo material e da realidade que nos encontramos. A nossa inteligência, ainda limitada, só alcança uma ínfima parcela do conhecimento do universo. Quando dominarmos o conhecimento por completo, teremos chegado à perfeição. Isso está em O Livro dos Espíritos, livro 3º, pergunta 898. Então, respondendo a Kardec, né, no Livro dos Espíritos, os Espíritos revelaram que não é dado ao homem conhecer todas as coisas aqui na Terra, pois faltam algumas faculdades, né, para essa individualidade, né, para esse princípio inteligente, que a gente chama de espírito. E ainda um certo desenvolvimento moral, capacidade cognitiva, senso moral desenvolvido para compreender algumas coisas, né? No atual estágio dos nossos sentidos, nós podemos ter um conhecimento material das coisas, é ainda muito limitado, né? Nossa inteligência é meio limitada ainda, né? Então, só alcançamos uma ínfima parte. O que é a inteligência limitada para compreender a inteligência universal, né, primária, que é Deus? Ainda tem que ter muito desenvolvimento, né, para pelo menos começar a se aproximar, né, de certos entendimentos. Quando nós chegarmos nesse conhecimento aí um pouco mais avantajado, né, próximo da perfeição, né, sempre colocando aqui o termo perfeição, não a perfeição absoluta de Deus, né, mas uma perfeição relativa. Poderemos compreender melhor tanto espírito e matéria. Porém, na medida em que nos aperfeiçoamos em amor e sabedoria, iremos paulatinamente conhecendo os mistérios da natureza. O que o homem não consegue aprender, Deus permite que lhe seja revelado para ajudá-lo na marcha do progresso. É assim que o que nós não podemos compreender ainda, muitas vezes recebemos aqui no nosso orbe espíritos com certo adiantamento que promovem impulsos, né, em determinadas áreas, na área científica, filosófica e mesmo religiosa, moral, né, etc. A ciência humana trouxe-nos a partir das civilizações mesopotâmica, egípcia, hebraica e principalmente grega, o conhecimento do universo, mesmo que de forma rudimentar. A partir do século XVII, com o grande desenvolvimento da ciência, as leis físicas ou materiais foram descobertas graças aos estudos de Isaac Newton, 1643-1727, e de Anthony Laurent de Lavoisier, né, 1743-1794. Todavia, o universo não engloba a sua matéria, de sorte que o conhecimento humano necessitava ser ampliado. O universo até então conhecido era estreito demais, limitado pelos sentidos humanos e chegando até onde os instrumentos científicos podiam alcançar, o que era pouco. Vez por outra, filósofos e homens de ciência, como Immanuel Kant, 1724-1804, Galileu Galilei, 1564-1642, e tantos outros alargavam esses limites. Então aqui, né, temos o exemplo, né, que a ciência vai evoluindo a partir de algumas civilizações, alguns impulsos de alguns espíritos que vão reencarnando, né, tanto na época da Mesopotâmia, na época egípcia, hebraica, né, nessas civilizações, e vai dando impulso em determinadas áreas. Aí citado alguns desses espíritos aí que impulsionaram a ciência, né? Newton, Lavoisier, né,
no campo da filosofia Kant, no campo da ciência Galilei. Somente na segunda metade do século XIX, com o advento do Espiritismo, codificado por Allan Kardec em seu tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião, o mundo espiritual abriu-se ao homem, mostrando-lhe um universo infinito, formado por dois elementos gerais, a matéria e o espírito. Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é o Criador, presidindo a tudo. Então, no século XIX, quando já tinha algum avanço, né, escola racionalista na filosofia, né, desenvolvimento da ciência, iluminismo, nós pudemos compreender, né, algumas noções aí da ciência, filosofia e religião que os espíritos revelaram aí no seu tríplice aspecto para Allan Kardec, que codificou, né, fez a codificação espírita. Aí foi aberto novos horizontes ao entendimento, né? É mencionado aqui também que os elementos gerais do universo são a matéria e o espírito, ambas presididas pela inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. O Criador, que é Deus, né? Agora passaremos a detalhar a matéria e o espírito. Primeiramente, a matéria. A matéria já foi definida pela ciência como aquilo que tem extensão, que pode impressionar os sentidos e é impenetrável. O homem, no esforço de compreender o que é visível, palpável e mensurável, sempre tentou classificá-la desde o começo dos tempos. Por isso, no passado distante, o homem falava de 4 elementos formadores de todas as coisas: água, fogo, terra e ar. As 4 essências conhecidas na antiguidade. Com a estruturação da química orgânica, surge a tabela periódica. Inicialmente com um pouco mais de 50 elementos, depois ampliada para 92, do hidrogênio ao urânio, e hoje contando com mais de 100 elementos. Esses mesmos elementos, que consideramos simples, são modificações de uma substância primitiva, o fluido cósmico universal, definido como matéria elementar ou primitiva. Isso está em O Livro dos Espíritos, o livro 1, pergunta 27. Então, vamos explorar esse parágrafo da matéria, né? Então, a matéria foi sempre, né, uma busca aí da ciência, tentativa da sua definição. Inicialmente, matéria era considerada aquilo que impressionava os sentidos, né, que tinha extensão, peso, forma, que era impenetrável. Hoje, com o avanço da ciência, da física, a gente já sabe que a matéria também é energia, uma matéria mais sutil. O homem, no esforço de compreender o que era visível, palpável, né, foi tentando classificar essa substância. Lá entre os pré-socráticos, aqui não é mencionado, né, mas é o Empedócles, que dizia, né, que a água, fogo, terra e ar constituía aí o elemento primordial, né, seria a arqué. Essa era a filosofia, né, o entendimento aí do Empedócles acerca de qual era a matéria-prima básica. Aí tem o desenvolvimento da química, que vem ali da alquimia, né? A tabela periódica vai sendo aperfeiçoada com a inclusão de mais elementos, ciência se desenvolvendo, e aí os erros daqueles pré-socráticos vão aparecendo, por exemplo, a água, H2O, né? A gente vê o equívoco aí de Tales, mas para a época dele, né, foi um avanço, porque ele foi o primeiro ali, entre os gregos, a tentar entender as coisas sem a utilização da mitologia e das crenças, né? Tentar entender de modo racional, pela observação, né? Um esboço aí do que seria a ciência moderna, né? Uma ciência teórica, a filosofia. Então esses elementos foram incorporados aí na tabela periódica e foi descoberto aí com a resposta dos espíritos a Allan Kardec que, na verdade, a arqué que os gregos, lá os pré-socráticos, buscavam, que é a matéria-prima básica universal, é o fluido cósmico universal, né? Que é uma matéria-prima elementar e primitiva. A matéria também existe em estados que desconhecemos, podendo ser tão etérea e sutil que não produza nenhuma impressão aos nossos sentidos. Das modificações e transformações do fluido universal, encontramos a variedade inumerável dos corpos da natureza.
Existe fluido imponderável e inabordável pelos instrumentos humanos. É o que podemos chamar de matéria quintessenciada. Matéria essa manipulada pelo mundo espiritual. Aqui, né, existe matéria em estados que não conhecemos, que as moléculas estão mais esparsas, desagregadas, né? Por exemplo, a matéria ponderada, né, que é essa que choca os nossos sentidos, ela reflete luz, né? Porque as moléculas estão mais condensadas. Agora, por exemplo, no perispírito, né, no corpo espiritual de um espírito, que as moléculas estão mais esparsas e que não reflete luz, isso quer dizer não afeta os nossos sentidos, mas isso não quer dizer que não existe matéria, né? Existe em estados mais sutis, que são modificações desse fluido cósmico universal, que é a matéria-prima básica. E aí vai formar uma variedade inumerável de corpos na natureza. Esse fluido, né? Fluido porque escorre, né? É o que escorre, derrama, né? Então tem propriedades da matéria, que é odor, tem cor, né? Que mais? Plasticidade. É imponderável, inabordável pelos instrumentos humanos. Então alguns instrumentos da ciência não conseguem, né, manipular esse fluido. É o que podemos chamar de matéria quintessenciada, que é manipulada pelo mundo espiritual. Começando pelo átomo, a matéria encontra-se no universo em dois estados distintos: eterização ou imponderabilidade e materialização ou ponderabilidade. No primeiro temos o fenômeno do mundo invisível, constituindo os fenômenos espirituais e que são atribuição do espiritismo. No segundo encontramos os fenômenos materiais do mundo visível, que são da alçada da ciência. Então aqui diz, né, que pegando o átomo, né, a matéria encontra em dois estados distintos. Um que é eterização ou imponderabilidade, que é aquele no estado no mundo espiritual, né, a matéria como está ali, e materialização ou ponderabilidade, que é essa que choca os nossos sentidos, né? Os primeiros, né, da eterização e ponderabilidade, estão na alçada do mundo espiritual. A ciência espírita pesquisa, né, esse tipo de matéria, certo? E os segundos aí na alçada da ciência positivista, empírica, né, moderna. Uma citação de A Gênese: o ponto de partida do fluido universal é o grau de pureza absoluta, do qual nada nos pode dar uma ideia. O ponto oposto é sua transformação em matéria tangível. A Gênese, capítulo 14, item 5. Então, o ponto de partida do fluido cósmico universal é a sua pureza absoluta, certo? E as suas transformações nas formas tangíveis. Isso está na Gênese. Em nosso mundo físico, a matéria divide-se em orgânica, formando os corpos dos seres vivos, homens, animais e plantas, e inorgânica, encontrada nos minerais, água, ar, etc. Essa classificação aqui, né, é bastante conhecida, né, das disciplinas aqui da ciência normal, positivista, né, em falar em matéria orgânica e matéria inorgânica, que são abordadas aí pela química, pela física, né? São estudadas aí pelas ciências naturais. O espírito agora. O que é o espírito? Perguntou Kardec aos espíritos. A resposta foi objetiva e precisa. Princípio inteligente do universo. Elemento espiritual não se confunde com a matéria, pois que não está sujeito às suas mesmas vicissitudes, mas tem sim atributos, entre os quais a inteligência é um atributo essencial. O Livro dos Espíritos, o livro 1, pergunta 23 e 24. Então, respondendo a Kardec sobre o que é o espírito, os espíritos responderam, né, de forma objetiva e precisa que o espírito é o princípio inteligente do universo. Essa é a sua definição, né? Não se confunde com a matéria, é distinto, né? Não está sujeito às mesmas vicissitudes, às transformações da matéria, né? Mas tem os seus atributos particulares, né? A inteligência é um atributo essencial do espírito, entre outras faculdades, né? Livre-arbítrio, vontade,
etc. Razão, né? O elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos. Como elemento material individualizado, constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Isso está em A Gênese, capítulo 11, item 6. Os espíritos, seres inteligentes da criação, têm, portanto, como ponto de partida, princípio espiritual e são permanentemente regidos pela lei do progresso. Partindo da condição de simples e ignorantes, dotados de infinitas potencialidades, todos os espíritos estão destinados à perfeição relativa, pois a absoluta pertence a Deus, o que implica no conhecimento de todas as coisas. A cada uma das encarnações, o que corresponde à ideia da justiça de Deus, podemos recomeçar sempre e assim dar um passo a mais na senda do progresso, através de nossa consciência, razão, vontade, inteligência e livre-arbítrio. Então aqui fecha o capítulo. Só sintetizando ele, né? Vimos aqui uma citação da Gênese, que o elemento espiritual individualizado constitui os seres espirituais, né? Que a gente chama de espírito. E o elemento material individualizado aqui na natureza são os seres orgânicos e inorgânicos. Dissemos também que os espíritos são seres inteligentes da criação, que seu ponto de partida é o princípio espiritual, né? E eles começam aí a se desenvolver dentro das leis naturais, incluindo aí a lei de progresso. Começam na simplicidade e na ignorância, né? São simples e ignorantes. Todos estão destinados à perfeição relativa, não à absoluta de Deus, certo? Conhecerem quase todas as coisas, vão atingindo esse progresso, né, mediante as reencarnações, que é uma das expressões da misericórdia e justiça de Deus, que sempre dá outra chance, e cada um vai avançando conforme suas faculdades, razão, vontade, inteligência e livre-arbítrio. A bibliografia que utilizamos foi a Gênese de Allan Kardec, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Agora vamos por finalzinho, que é a fixação do aprendizado, 3 perguntinhas para assimilar o conteúdo. Pergunta 1. O homem sempre teve explicação para a existência do universo? Como o Espiritismo auxiliou em sua compreensão? Então nós vimos isso, né? Que desde a antiguidade, quando o homem começou a formar a base de seu conhecimento, assim foi, por exemplo, com os primeiros filósofos gregos, como Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, Demócrito de Abdera, entre outros. Eles procuravam saber como as coisas eram formadas e cada uma de suas explicações era limitada à sua época, ao entendimento das pessoas e à inexistência de uma ciência organizada. Os espíritos revelaram que ao homem não é dado conhecer todas as coisas aqui na Terra. Isso está em Livro dos Espíritos, livro 1, pergunta 17. Falta-nos desenvolver faculdades que ainda desconhecemos, assim como a condição moral necessária. Vimos tudo isso no estudo de hoje. Pergunta 2. Quais são os elementos gerais do universo e o que é o fluido cósmico universal? Os elementos gerais do universo, espírito e matéria, que é o fluido cósmico universal, né? Nós vamos ver a seguir. Deus, a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas, é o Criador, presidindo a tudo. O fluido cósmico universal é definido como matéria elementar ou primitiva. Livro dos Espíritos, livro 1, página 27. E para encerrar, qual o principal atributo do elemento espiritual? A inteligência é um atributo essencial, é o principal, né? Isso está em Livro dos Espíritos, livro 1, página 23 e 24. Assim encerramos o estudo de hoje. No próximo vídeo vamos para a 4ª aula, parte B, estudar a reforma íntima, que é uma aula mais de consequências morais. Agradeço a todos pela presença em mais esse estudo, que vocês possam curtir, compartilhar, se inscrever e comentar, né, para impulsionar o canal, não por causa minha, mas por causa da causa espírita, né, para um alastramento aí da filosofia espírita é muito importante, ajuda muitas pessoas.
E a maior caridade que nós podemos fazer em relação à doutrina espírita é a sua divulgação, como dizia o Emmanuel, né? Todos fiquem bem, que nós possamos nos encontrar num próximo vídeo. Até a próxima.